Então, bom dia aí para todo mundo. Sempre essa alegria que o Senhor nos favorece de nos encontrarmos no início da manhã para acolhermos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, o evangelho de hoje para a nossa meditação se encontra em Mateus, capítulo 9, do versículo 14 ao 15. Então, 2 versículos que retomam aquilo que nós ouvimos na quarta-feira passada, quarta-feira de cinzas, quando iniciamos o tempo da Quaresma. Jesus que nos chamava a atenção para aquelas 3 práticas já conhecidas pela religião dos judeus, como Jesus vai fazer uma reflexão mais aprofundada, né, sobre a esmola, sobre a oração e sobre o jejum. Então, como o tempo da Quaresma é um tempo muito didático, muito pedagógico, então se retomam esses temas. E é o que acontece hoje. Hoje é o tema do jejum. Então, Jesus lembrava no início da Quaresma, naquele trecho do Evangelho de São Mateus também, que a justiça dos seus discípulos deveria superar a justiça dos escribas, dos fariseus. E o que significa a justiça? Na verdade, a justiça é a realização da vontade de Deus. Não é apenas a prática de uma lei. A lei deve ajudar a discernir a vontade de Deus. Mas essa vontade de Deus tem também outras maneiras, né, que nos ajudam a discerni-la. Então, quando Jesus fala dessas 3 práticas, a prática da esmola, da oração e do jejum, ele está justamente recuperando o sentido mais genuíno. E por isso não é apenas um fazer alguma coisa, mas é também um processo de conversão, de mudança. Como dizíamos, nesta sexta-feira, né, desses primeiros dias do tempo da Quaresma, então somos chamados a refletir sobre o jejum. E a partir de uma pergunta, dizem aqui, né, os discípulos de João Batista perguntam a Jesus: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? É porque eles viam Jesus juntamente com os discípulos nas refeições, aquela grande crítica, um pouco antes de Jesus, que está na casa de Mateus, ali, né, com os seus discípulos, naquele momento de refeição muito festivo. E aí eles se incomodam, porque os discípulos de Jesus não fazem jejum. A resposta de Jesus é muito clara. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Então, aqui Jesus está recordando que a razão do jejum para os discípulos de João Batista, sobretudo, e também para os fariseus, era em vista já da chegada do Messias. Então, não era só uma prática, né, de penitência, a prática de piedade genérica, mas tinha como intenção fundamental apressar a chegada do Messias. Vejam que João Batista é o precursor. Então, os discípulos de João Batista foram instruídos justamente nessa expectativa da chegada do Messias. Só que é um tanto estranho que ainda haja discípulos de João Batista, porque se o Messias chegou e se o próprio João Batista apontou para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e segundo a narração de São João, no primeiro capítulo, nós vamos ver que 2 discípulos de João Batista seguiram a Jesus. Então, isso é um sinal de que alguns discípulos de João Batista entenderam a missão de João Batista e obedeceram quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Mas aqui fica claro que alguns ainda continuaram nessa expectativa. Então, esses discípulos de João Batista são aqueles que ainda não entenderam a missão do seu mestre, ainda não entenderam o apelo que o seu próprio mestre João Batista lhes fez. Então, se a intenção era justamente apressar a chegada do Messias,
fazer jejum, orações, era justamente para isso. Então, qual é o sentido que tem fazer jejum naquele momento em que o Messias já está presente? Por isso que Jesus utiliza essa imagem. Os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Então, quem são os amigos do noivo? Os discípulos. Quem é o noivo? Jesus. E, portanto, a presença de Jesus é sempre a presença da alegria, porque ele traz a alegria do Evangelho, a boa notícia do Evangelho. Porém, nós não podemos pensar que Jesus aboliu o jejum. De forma nenhuma. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Claro que aqui o jejum significa a ausência de Jesus, mas também é a prática, né? A prática do jejum como uma expressão de vida espiritual e, portanto, para nós cristãos tem um significado muito profundo e, podemos dizer, uma novidade. Nós não fazemos jejum para apressar a vinda do Messias, porque ele já está no meio de nós. Mas nós fazemos jejum naquela dinâmica do autodomínio, né, de crescermos nessa consciência, nesta certeza de que, como seres humanos, como filhos de Deus, nós não somos apenas movidos por instintos, por inclinações naturais, né, que para o animal irracional não há muita escolha, ou diríamos não há escolha, há simplesmente uma determinação instintiva, enquanto que para o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, né, dotado dessa capacidade de escolha, dessa capacidade de viver a liberdade, evidentemente não de forma absoluta, porque a liberdade é absoluta só em Deus, mas somos pessoas livres. E por isso o jejum nos faz exercitar e crescer nessa consciência que podemos escolher, que podemos nos privar de algo, não simplesmente como uma imposição, mas como uma opção. E isso tem um caráter didático muito necessário e muito útil para a nossa vida. Porque imaginemos se é possível fazermos um jejum, isto é, nos privarmos de uma coisa boa, que é justamente o alimento, que é necessário para a nossa vida, quanto mais não será necessário de nos privarmos do que não nos serve. Então o jejum também nos coloca nessa perspectiva muito positiva, para nós crescermos nessa convicção. É possível nos privarmos por opção, pelo menos temporariamente, de algo que até é bom, algo que nos serve, né, como um alimento. Então imagine, se nós somos capazes disso, quanto mais não será desenvolvida a nossa capacidade de nos privarmos daquilo que não nos serve, daquilo que não é bom, daquilo que nos favorece ocasiões de pecado. Então esse autodomínio não é uma repressão, mas é uma condução, uma orientação de toda a potencialidade que nós temos, e fazemos isso de forma muito didática. Um outro aspecto do jejum é repartir com os mais necessitados aquilo que nós temos. Então não basta só você fazer um jejum, privar-se do alimento, né, fazer a sua experiência pessoal, da penitência, do sacrifício, do autodomínio, se isso não abre o seu coração também para o próximo. Portanto, já desde o Antigo Testamento, sobretudo o profeta Isaías vai dizer: qual é o jejum que me agrada, senão repartir, né, das tuas vestes, do teu pão com aqueles que precisam. Então, para repartir, então nós também nos privamos. Nós não vamos dar o que nos sobra, nós vamos compartilhar do que nós temos. Então, quando eu compartilho de uma veste, me privo daquela veste para que o outro seja socorrido. Se eu me privo de um alimento para destinar ao outro que é necessitado, e não simplesmente para fazer reservas. Então, hoje eu faço jejum e amanhã eu como o mesmo alimento que poderia, ou que me privei de comer hoje. Então, não é uma questão de uma prática superficial, mas algo que vai mudando também a nossa vida. A igreja nos convida, e existe até uma determinação, a lei da igreja, o jejum e a abstinência, 2 vezes ao ano, como essa experiência eclesial, né, da comunhão de todos os membros da igreja. Então, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Porém, todas as sextas-feiras,
até mesmo aquelas que não são sextas-feiras da Quaresma, a igreja nos convida a nos colocarmos diante da cruz do Senhor para fazermos a meditação da sua paixão, do seu sofrimento, da sua morte, na certeza da sua ressurreição. Então, como orientação da igreja, como lei da igreja, temos 2 dias. A quarta-feira de cinzas, a sexta-feira da paixão, para o jejum e a abstinência. Todas as sextas-feiras, e particularmente as sextas-feiras do tempo da Quaresma, também é tempo de penitência. Então, não fiquemos na superficialidade do cumprimento de uma lei, mas abraçamos a generosidade de acolher os instrumentos de Deus para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento comunitário e assim por diante. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.